Olá a todos, no vídeo de hoje venho-vos falar de um tema que é muito importante na minha vida e que está na minha vida há imenso tempo, quase desde que me lembro, que é a escrita, o journal e cadernos e pensamentos e coisas desse género. E então, só para contextualizar, eu sempre fui uma rapariga que sempre gostou muito de ler e sempre gostou muito de escrever. E quando eu digo escrever, não é, nunca tive aquela ambição de escrever um livro, escrever uma história, nunca foi muito por aí. Mas sempre gostei muito de desabafar através da escrita. E então eu lembro-me especificamente no meu sétimo ano, em que eu escrevia todos os dias quando chegava a casa. Eu tinha um caderno básico de capa preta, sem linhas, A4, nunca mais me esqueço desse caderno. E então eu todos os dias chegava da escola e eu ia escrever o que é que se passava no meu dia, o que é que me afligia. E lembro-me também de muitas vezes não ter assim nada de importante para escrever, mas ter aquela vontade de escrever. Então eu lembro-me que fazia a lista de coisas que eu gostava de fazer, escrevia letras de canções que eu gostava, às vezes até melhorei muito o meu inglês através dessa estratégia, porque eu punha os fones, ouvia a música em inglês e depois tentava escrever a letra, aquilo que eu compreendia. E aquilo que eu não compreendia, depois ia pesquisar e completava, e também havia muitas vezes em que estava a ouvir e estava a traduzir. Por isso eu ocupava-me muito a escrever, fosse lá o que fosse. E então eu acho que a partir desse ano eu escrevi muito. Houve alturas em que parei um pouquinho, mas eu sempre tive cadernos, sempre. E então eu lembro-me que quando fui para o secundário estava muito na moda o bullet journal. E foi a primeira vez que eu comprei um caderno para o efeito de bullet journal e o concretizei assim mesmo, levei-o mesmo a sério. Que é este. Eu tenho praticamente todos os cadernos guardados, só não tenho esse do sétimo ano, não sei para onde é que ele foi, com muita pena minha. Mas pronto, este foi o meu primeiro bullet journal. Eram coisas super básicas, eu escrevia mais tarefas e coisas que tinha de fazer, coisas que tinha de estudar. E de vez em quando pelo meio fazia assim umas brincadeiras para enfeitar. Estava muito na moda, isto para aí em 2015, por aí. E pronto, às vezes também fazia assim umas páginas mais artísticas, eu nunca tive muito jeito para isso, mas escrevia assim um conto que eu achava interessante e enfim. Outras vezes também escrevia alguns desabafos e coisas que estava a sentir e enfim. Então, a partir de 2015 esta coisa dos cadernos começou a ficar mais séria porque eu comecei a utilizar o bullet journal. E depois desse ainda fui tendo mais alguns, principalmente na altura da faculdade. Tenho a capa super gira. Estes cadernos lembro-me que foi mais caro, porque foi no Continente e não sei o quê. Este aqui foi no Lidl e acho que este aqui é de setembro de 2019 a maio de 2020, portanto acompanhou-me no meu primeiro ano de faculdade e este aqui é uma autêntica mistura de coisas. Começou exatamente por ser bullet journal, em que eu fazia um layout semanal e colocava as tarefas que tinha a fazer, calendários, enfim, muitas de coisas. E depois também utilizava para rever a matéria antes dos testes, enfim, imensas coisas. E sempre também utilizei para desabafar. Por exemplo, 2019 foi assim o balanço de 2019, que até depois de acabar este vídeo eu vou rever. As metas para 2020, estas coisas todas. Depois eu tentava sempre inovar e criar layouts semanais diferentes e quanto mais riscado e preenchido estivesse, mais eu gostava. Acho que até foi neste que eu tentei fazer um código de cores que só me confundiu, mas pronto.
É, como vocês podem ver, eu sempre gostei. Eu preferia ter o bullet do que ter uma agenda. Eu sentia que escrevia mais e organizava melhor com o bullet do que propriamente com uma agenda. Embora nem sempre tenha sido assim. Depois também tenho este, acho que este aqui é de 2000, não sei se este é o primeiro, este é de 2022 e este. Este é o seguinte, é este. Está arriscado porque a minha sobrinha apanhou na altura e aqui temos novamente o mesmo registro de apontar tarefas, compromissos e assim. Contudo, nesta fase eu já comecei a sentir-me muito ansiosa por causa da faculdade e quando começou a pandemia e nós tivemos aulas em casa, eu lembro-me de ser muito assoberbante porque era muita informação e nós tínhamos muitas tarefas para cumprir com prazos que não eram realistas e eu sentia-me sempre muito ansiosa. E então comecei a utilizar o bullet para desabafar e eu tinha conversas comigo próprias, do tipo, eu não escrevia hoje sinto-me ansiosa porque não sei o quê. Eu falava comigo como se eu fosse outra pessoa. Então era do tipo, bom dia, Babi, acho que aprendeste uma lição. Ou então, Babi, lembra-te que não importa estudar no dia seguinte, o importante é seres produtiva no teu estudo. Enfim, tinha estas conversas comigo numa tentativa de me relaxar e, enfim, de me dar algum aconchego. Portanto, aqui já temos mais desabafos e em 2022 também foi preenchido, este caderno foi preenchido do início ao fim e lá está, é exatamente a mesma coisa. Temos lista de tarefas, pequenos desabafos, listas de gratidão. Portanto, como vocês podem ver, eu organizava muito assim. Depois, quando começava algum mês, eu gostava de escrever algum poema ou alguma citação que me fizesse sentido. E mantive o bullet journal durante a minha licenciatura toda. Contudo, quando eu fui para o mestrado, eu já sentia que não queria perder tanto tempo a fazer os layouts semanais, layouts mensais, até porque já estava a começar a trabalhar e a estudar ao mesmo tempo, então sentia que não tinha muito esse tempo e por isso eu comecei a usar uma agenda. Só que a par das agendas eu também usava blocos de notas pequeninos para pôr as tarefas mais corriqueiras e assim, para não ter que andar com a agenda para cima e para baixo todo o santo dia. Então também tinha caderninhos pequeninos para a lista de tarefas. Portanto, vocês já estão a ver que o Bullet Journal marcou muito a minha vida. Atualmente não o faço, mas isso é um assunto para depois. E sempre adorei escrever. Mesmo quando tinha agenda, tinha sempre algum caderno para escrever o que me apetecesse. E então no meu ano de estágio senti necessidade de desabafar e voltar a ter uma espécie de diário, só que nesta altura não chamava de diário, chamava caderno de pensamentos. Porque às vezes não é que eu falasse do meu dia-a-dia, simplesmente desabafava aquilo que eu sentia. E, enfim, isto funcionava mesmo como despejar da minha cabeça. Então eu tinha na mesma a minha agenda, mas eu utilizava este caderno para desabafar aquilo que eu sentia e às vezes para montar as aulas que eu precisava, estão a ver, unidade didática, despejava literalmente tudo o que estivesse na minha cabeça e que me estivesse a preocupar e eu ganhei, não vou dizer o vício, mas este hábito ficou muito enraizado em mim a partir desta altura. Portanto, foi a partir de 2023 que eu comecei a ser mais certinha a escrever, tal como já tinha sido quando andava no 7º ano. Portanto, este caderno andava sempre comigo, sempre. Eu praticamente todas as manhãs antes do estágio eu escrevia, muitas vezes escrevia depois e isto tornou-se uma ferramenta que me ajudou a 300%. Mas eu já vou fazer assim uma ideia geral do porquê disto ser importante para mim. Entretanto, este acabou e eu tinha ganho este também no estágio, não sei, foi uma atividade qualquer que nós tivemos e deram-nos cadernos, então eu utilizei este. Este aqui tem menos páginas, mas este também foi utilizado de uma forma mesmo intensa, porque coincidiu com a altura em que eu estava a fazer a minha tese. E para vocês terem uma noção, eu escrevia os meus desabafos
mas no final, aqui são revisão de objetivos, mas no final eu já utilizava isto mesmo para organizar a tese, saber o que escrevia em cada capítulo, portanto, eu era mesmo, não tive assim muita dificuldade em escrever a tese, e atenção que eu escrevi o meu relatório de estágio, não é tese, é o meu relatório de estágio, eu escrevi-o num mês, e tenho a certeza que foi graças a este caderninho e da organização que eu montei aqui, e da rotina que eu também criei, que me ajudou a isso, porque eu antes de escrever o que fosse, eu perdia, tipo, nem que fosse 1 hora todas as manhãs de agosto a escrever exatamente o que eu queria que fosse escrito naquele capítulo. E, portanto, depois, quando estava a escrever no computador, já tinha um guia muito prático daquilo que eu queria fazer. Portanto, tornou-se muito mais fácil esse processo de escrita. E, entretanto, comecei com este aqui, de agosto de 24 a fevereiro de 2025, porque, pronto, o outro tinha acabado e aqui também continuamos a ver o passo a passo do relatório de estágio. Depois, muitos agradecimentos. Este caderno é super especial para mim porque acompanha o processo do relatório de estágio, depois acompanha a apresentação, a nota, depois o primeiro trabalho, a primeira desilusão de trabalho e enfim, acompanha tudo e mais alguma coisa. E enfim, olhem, é maravilhoso. Entretanto, não, este já mostrei. Pronto, então a partir de 2023 comecei a escrever religiosamente tudo aquilo que eu pensava nestes cadernos. Entretanto, também o meu professor de estágio começou a ver que eu adorava escrever e tudo mais, que tinha esta coisa do caderno de pensamentos. Num dos meus aniversários ofereceu-me este aqui, que é do Príncipezinho. É maravilhoso. Vou-vos mostrar aqui. Está cheio de ilustrações. Eu, durante bastante tempo eu utilizei-o para escrever os meus pensamentos e assim, e este também é muito giro porque acompanha todo o meu processo, toda a minha jornada pela primeira vez na escola pública, só que depois eu deixei de escrever neste porque as imagens, eu sentia que as imagens me abstraíam muito do meu foco e às vezes estava mais preocupada em escrever à volta das imagens e qual era o tom da caneta que se sobressaía mais, então eu decidi, pronto, parar de utilizá-lo e guardá-lo. Ele até está todo torto, que era de andar na mochila, mas é uma pérola. E, enfim, porque é que eu faço tudo isto? Porque é que eu comecei a fazer tudo isto? Eu sempre fui uma pessoa muito nervosa e muito ansiosa. E quando eu digo isto, não é só no sentido de me sentir estressada com as coisas que eu tinha para fazer e com essa questão da produtividade. Sempre, lá está, essa parte da ansiedade e da produtividade sempre estiveram presentes, mas eu sempre senti que tinha demasiadas ideias na minha cabeça e que não tinha como as libertar. E então a escrita tornou-se mesmo um processo terapêutico, porque era um tempo que eu separava para mim e começou a ser mesmo um ritual de todos os dias de manhã, enquanto tomava o meu primeiro café, que era sagrado, eu escrevia no meu caderno. Escrevia tudo o que me apetecesse, quer fosse as minhas preocupações, quer fosse as coisas que planeava fazer no dia, quer fosse coisas que tinham acontecido, tudo. E isso, eu acho que a escrita permitiu-me organizar um pouco mais a minha cabeça e relativizar muito. Deu-me uma lucidez sobre mim própria e sobre os meus padrões que eu não ia conseguir ter de outra forma. Portanto, nestes cadernos eu sou 100% sincera comigo própria, mesmo que diga coisas que, enfim, que se calhar não são tão, tão convenientes de serem ditas. Por isso é que eu digo que estes cadernos têm de estar muito bem guardados. Houve uma altura que me faltava um, que eu não sabia onde é que ele estava, e eu digo-vos que foi uma aflição muito grande, porque são coisas mesmo muito íntimas. Mas eu acho que a escrita é super importante para mim, porque permite-me conhecer-me um bocadinho mais a mim própria, aos meus padrões,
dá-me uma lucidez muito maior e um senso crítico sobre mim própria, que me fazem falta no dia a dia, porque sinto que também às vezes sou muito dramática e acabo por fazer muitos filmes, e ao escrever percebo que não é assim, não é assim uma coisa tão grande e tão significativa na minha vida. E outra coisa que também me ajudou imenso foi a deixar de ser tão impulsiva. Eu era muito impulsiva e quando tinha, por exemplo, um problema com alguém, eu não me conseguia conter. Eu tinha logo que falar com a pessoa e como estava tudo tão fresco e tão pouco processado, eu irritava-me muito e discutia muito e era tipo mesmo um furacão. Às vezes gritava e tudo, aos olhos de outras pessoas podia até soar um bocadinho como descompensada. Eu realmente não conseguia fazer essa triagem. E eu sinto que ao escrever isso melhorou 200%. Eu já não me considero uma pessoa assim tão impulsiva. Continuo a ser frontal e pronto, frontal e não ponho muitos paninhos quentes, mas a minha forma de comunicação melhorou imenso. E claro que também foi com a maturidade, mas eu acho que essa maturidade veio também devido a este processo de escrita, porque as coisas aconteciam, eu desabafava lá na escrita e enquanto escrevia, que é um processo lento, não é? Não é como, sei lá, falar com uma amiga, é uma coisa que demora e enquanto eu descrevia tudo o que tinha acontecido, o meu coração ia acalmando e a minha mente ia se abrindo para aquilo que tinha acontecido. E portanto, às tantas, já relativizava muito e mesmo que depois chegasse à conclusão de que realmente estava magoado ou que estava certo em relação a alguma coisa, em relação a outra pessoa qualquer, por exemplo, quando eu ia abordar a pessoa, já era com uma calma e uma lucidez muito superiores àquilo que eu era capaz de fazer se não tivesse escrito. Porque já estava tudo processado e as ideias já estavam todas organizadas e as emoções não estavam tão à flor da pele. Portanto, eu acho que a escrita realmente permitiu-me tornar-me uma pessoa mais calma e muito mais sensata do que eu era antes de ter este hábito tão enraizado de escrever. É óbvio que também traz outras competências, como é a própria facilidade de escrita em outros contextos, não é? Eu estou tão habituada a escrever e a processar ideias que depois, no meu trabalho e no meu dia-a-dia, não tenho qualquer tipo de dificuldade em escrever qualquer tipo de texto. E, portanto, isto também é muito bom e também melhora, eu sinceramente acho que também melhora muito a minha competência oral, não é? Porque, sei lá, de tanto treinar a escrever que depois a forma como eu comunico e aquilo que eu penso fluem de uma forma muito mais natural e não considero que seja daquelas pessoas que têm muita dificuldade em expressar-se oralmente com outras pessoas e assim. Portanto, a escrita é simplesmente dos meus hobbies que mais fazem sentido na minha vida há mais tempo. Portanto, já estão a ver desde o 7º ano, desde que eu tinha 13 anos, estou com 25, e é um hábito que eu pretendo manter e, portanto, eu agora tenho vários cadernos que utilizo, mas vou deixar isso para outro vídeo, o meu ecossistema de cadernos. Mas isto realmente, eu olho para isto e vejo, além de todas as vantagens que já enumerei, eu olho para isto e vejo a minha história, o meu legado. Quantas pessoas é que têm tantos cadernos a representar as suas fases de vida? Tipo, eu acho maravilhoso eu consegui ter um objeto que eu abro e que vá diretamente para aquilo que eu pensei mais intimamente quando estava a passar uma fase de vida tão marcante, como o caso do estágio, como o primeiro emprego e tudo mais. E então eu acho isto maravilhoso e recomendo-vos muito a tentar escrever. Eu sei que há muitas tendências das morning pages, que temos que escrever 3 páginas seguidas. Eu não concordo tanto com isso, pelo menos não me revejo nessa prática. Eu há dias que escrevo uma página e está bom, outra que escrevo 5 ou 6 e portanto eu acho que não nos devemos a forçar a escrever um certo número de páginas, pelo menos para mim não faz sentido, eu gosto de deixar fluir.
E acho que vocês devem mesmo tentar manter um diário. Mais que não seja querido diário, hoje estou cansada. Por acaso eu não começo com querido diário, eu ponho só a data e depois, pronto, as coisas vêm-me naturalmente. Não tenho assim muitas dicas para vos dar, porque o meu processo é mesmo muito natural, muito fluido. Mas acho que deviam ter, toda a gente devia ter, pelo menos uma fase da vida em que experimenta escrever assim um diário, porque depois reler mais para a frente estes registros e ver a pessoa que nós éramos naquela altura, acho que traz muito impacto. E depois eu também penso muito em o que os meus filhos acharão quando um dia morrer e eles verem estas papeladas todas. Não sei, penso um bocadinho nesse legado também, embora não esteja a pensar já ter filhos, por isso acho que quando tiver e quando eles tiverem idade para ler estas coisas, eles vão ter muito material para me conhecer, além daquilo que eu vou conviver com eles. Mas pronto, olhem, é este o vídeo. Não creio que seja assim uns grandes ensinamentos, acho que é só mais a minha história com a escrita. E eu espero que vocês tenham gostado, mas antes de me despedir, eu gostava que vocês me dissessem se vocês mantêm uma prática semelhante, se eu sou maluca por escrever assim muito. Contem-me coisas sobre a vossa relação com a escrita, se a tiverem, ok? E então vemos no próximo vídeo. Tchau!